Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro iniciam a segunda semana de campanha após o primeiro turno com uma série de viagens, que incluem o Santuário Nacional de Aparecida. Lula se reúne hoje à tarde em São Paulo com políticos, intelectuais e representantes de movimentos sociais. Amanhã o petista faz comício no Rio de Janeiro e também pode ir a Aparecida. Bolsonaro tem encontro com artistas sertanejos em Brasília e amanhã vai a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, o presidente vai a Belo Horizonte e faz visita ao Santuário de Aparecida no Dia da Padroeira do Brasil. Os dois candidatos confirmaram presença no primeiro debate do segundo turno, promovido pela TV Bandeirantes e outros veículos, domingo, dia 16. Ontem, Lula fez comício em Belo Horizonte com Chico Buarque e tentou minimizar o impacto do apoio do governador reeleito Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro. Primeiro eu quero deixar bem claro, o governador Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser. A única coisa que ele tem que levar em conta é não pensar que o povo é gado, que o povo pode ser tangido para lá ou para cá. E o povo pode medir qualquer 4 anos meu com 4 anos de Bolsonaro, que se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. E ele souber todas as coisas que nós fizemos, duplicação de ferrovia BR-50, Uberaba-Araguari, para ele tomar cuidado quando ele falar. E eu vim aqui tentar convencer o povo mineiro de que a gente pode fazer mais por Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesse domingo que vai decidir, depois das eleições, se aumenta para 15 o número de ministros do STF. Atualmente, a corte tem 11 integrantes. Bolsonaro acredita que aprovaria com facilidade no Congresso uma mudança na Constituição para aumentar a composição do Supremo. Se for reeleito e aprovar a mudança, Bolsonaro poderá indicar mais 4 ministros até o fim do segundo mandato, além de 2 que deixam a corte nos próximos anos. Esse tipo de estratégia para controlar o judiciário foi usada por ditadores como Hugo Chávez, sempre criticado por Bolsonaro. Numa entrevista de mais de 4 horas ao podcast Pilhado, de youtubers que apoiam o governo, Bolsonaro disse que a decisão vai depender da temperatura do STF. Tem mais 2 vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara do Senado contrário. Porque se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eu falei das 4 linhas, continuo falando, e tem gente que é revoltada comigo, você tem que chutar o pau da barraca, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas, por vezes, você pode extrapolar. Pode. E, sendo para o bem, isso pode vir a acontecer. As eleições para a Câmara e para o Senado sinalizaram mudanças bastante. Agora é centro-direita. Não vamos ter dificuldade para aprovar várias propostas de interesse do Brasil lá dentro. 6h13 em Brasília. O TSE determinou que o PT retire do ar uma propaganda eleitoral que associa o presidente Jair Bolsonaro ao canibalismo. A propaganda do PT usa trecho de uma entrevista de Bolsonaro ao jornal The New York Times em 2016, na qual Bolsonaro diz que comeria sem problema a carne de um índio que estava sendo cozinhado num ritual indígena. Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que a entrevista foi descontextualizada em período crítico do processo eleitoral, o que acarreta potencial prejuízo à imagem do presidente. O ex-presidente Lula afirmou que o vídeo não foi manipulado. O que nós colocamos foi uma entrevista do presidente, ele falando para o jornalista do New York Times. Aquilo não é uma fake, aquilo não é uma mentira, não é uma invenção. Aquilo é ele falando, ele pensa assim. E de verdade, ele se puder come índio. A política que ele tem para os indígenas é zero. A política que ele tem para a Amazônia é zero. O presidente Jair Bolsonaro criticou a estratégia da campanha petista. Agora estão falando 2 coisas. A primeira é que eu sou canibal. E a outra é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. Não pode me comparar com o Lula, né? Então os caras ficam em cima disso, tentando aí amedrontar a população. O PT entrou no TSE pedindo a remoção de uma publicação de Bolsonaro em que o presidente associa Lula ao chefe de uma facção criminosa paulista. É a 4ª vez que o PT aciona a corte sobre o assunto. Nas anteriores, o candidato teve as solicitações atendidas. Lula pede que Bolsonaro seja multado em R$60 mil por descumprir a decisão liminar do TSE.